Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Economista Cristão. Eu sou o professor André de Mello e hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que normalmente é chato de falar: os meus erros financeiros. É muito legal falar dos acertos, dos ganhos, mas sim, a nossa vida é feita de aprendizados e para a gente aprender alguma coisa na vida é necessário às vezes cometer alguns erros para que a gente ganhe sabedoria. E hoje eu vim falar dos meus erros financeiros. Bora lá para o vídeo. Eu trouxe aqui 9 erros financeiros que eu cometi. Talvez você vai se identificar com algum deles, talvez você esteja cometendo algum deles. Talvez você não cometeu nenhum, então aprenda com esses erros. É muito inteligente você aprender com os erros dos outros. Eu já fiz isso, aprendi com erros dos outros. Contudo, teve erros que eu mesmo precisei cometer para aprender. Então vamos lá para o primeiro erro. Pensar pequeno. Toda a minha vida eu sempre pensei que se eu conseguisse me bancar, ou se eu conseguisse o necessário para sobreviver, seria o suficiente. Isso faz parte da onde eu fui criado e como eu fui criado. E não coloco nenhuma culpa nos meus pais ou no ambiente ao qual eu vivi, mas só que eu fui criado dessa forma. E no ambiente ao qual eu vivia, ter o necessário para viver já era muita coisa. Então, eu sempre pensei, se eu tiver o necessário para viver, eu já serei feliz e satisfeito. Só que o seguinte, se a gente olhar para a Bíblia Sagrada, Deus quer nos dar muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Sabe por quê? Porque quando Ele nos entrega além daquilo que nós precisamos, nós temos a condição de ajudar o outro. Até porque a Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E no livro de Tiago diz que o que é o amor sem as obras? Então, sim, nós devemos demonstrar amor ao próximo fazendo algo para o próximo. E vamos ser sinceros, numa sociedade organizada, qualquer coisa que a gente deseja fazer precisa de dinheiro. E como é que você vai ajudar o próximo sendo que você só tem o suficiente para você? Então, quando você pensa pequeno, pensando apenas em você, como você vai ajudar os demais se você só tem para você? Pensando assim, quando você pensa em ter apenas o suficiente, é um pensamento egoísta, tá? Então, pense em ter mais do que você precisa. Porque se você pensar assim, Deus pode te abençoar e você tendo um coração correto na presença de Deus, ele vai te entregar muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, para que você possa ajudar outras pessoas. Eu, por muito tempo, pensei assim, que se eu tivesse só o suficiente, seria o necessário e eu estaria feliz com isso. Mas só que depois que eu comecei a estudar mais a Bíblia e sobre as questões financeiras da Bíblia, esse meu pensamento mudou. Segundo erro financeiro, não estudar e buscar conhecimento lá atrás. Bom, isso fez eu cometer o primeiro erro e ficar nele por algum tempo. Por quê? Porque eu pensava daquela forma. Eu tinha sido educado naquele ambiente, então para mim estava ótimo daquele jeito. Se eu tivesse estudado um pouco mais, se eu tivesse lido a Bíblia e visto o que Deus fala sobre finanças, o que Deus fala sobre dinheiro e como Deus quer nos abençoar, eu deveria ter mudado esse pensamento há muito tempo atrás. Mas só que não. Eu demorei para começar a estudar. Posso dizer para você que faz 2 anos e meio, mais ou menos, que eu comecei a buscar mais conhecimento nessa área. Antes eu só pensava que o suficiente já era o suficiente. Então eu fiquei condicionado a esse pensamento e, por não ter buscado conhecimento antes, fiquei muito tempo nesse erro. Terceiro erro financeiro: medo de errar e perder. Eu sempre vivi durante a minha infância uma vida com bastante controle. Nunca me faltou nada, graças a Deus, mas só que a gente também não quis banjar nada. Então a gente conseguia as coisas com um pouco de dificuldade. Então aquilo incutiu na minha mente. Então o medo de perder, o medo de fazer alguma coisa e perder o que já tinha ganho era muito grande. Então eu sempre tive esse pensamento. Eu tinha mais medo de perder do que vontade de ganhar. E isso me bloqueou em muitas coisas que eu podia ter feito alguns investimentos um pouco mais arriscados e eu não fiz por medo de perder. É certo que sim, o risco está atrelado à capacidade de você conseguir gerenciar isso. Então, quanto mais risco você toma, é provável que alguma vez ou outra você perca, até porque o risco é o percentual daquilo não acontecer ou daquilo que se prevê não dar certo.
Então, se você tem essa capacidade de gerenciar isso, entender que o erro faz parte e que algumas perdas no processo te ajuda a aprender mais para que você possa fazer melhores escolhas depois, eu às vezes não decidi viver, não porque eu não queria aprender, é porque eu tinha mais medo de errar. Quarto erro financeiro: começar várias vezes e parar. Exatamente isso. Devido ao erro anterior de ter medo de fazer alguma coisa diferente, às vezes quando eu tomava coragem e entrava num negócio novo, assim que acontecia o primeiro erro, que era natural, eu baixava minha energia e entendia aquele fracasso como uma mensagem para mim parar. E parava. E às vezes eu ficava vários tempos ou meses, às vezes, até tomar coragem de novo para entrar naquele negócio novamente. E quando vencia uma etapa, mas só que daí encontrava na segunda etapa e eu errava, aí eu parava de novo, porque eu tinha mais medo de perder do que vontade de ganhar. E esse medo de perder me fez entrar em alguns negócios e parar várias vezes, de modo que o resultado ficava comprometido por eu não ter essa constância de continuar fazendo até que o negócio desse certo. Quinto erro financeiro: condicionar a minha mente a ser funcionário e não patrão. Bom, isso veio devido ao ambiente ao qual eu fui criado. Em toda a minha infância e adolescência, eu vi meu pai trabalhando para outras pessoas e o momento ao qual ele saiu para ele tentar fazer alguma coisa própria, em um dado momento deu bem errado e isso ficou gravado na minha mente. Então eu sempre pensava, é melhor eu trabalhar para os outros do que eu ser um patrão, porque isso aí não dá certo. Pois bem, isso me condicionou a ficar buscando sempre um emprego bom. E sim, eu consegui emprego bom durante a minha vida. Eu sempre estudei, sempre me dediquei, nunca tive preguiça de estudar e nunca tive preguiça de trabalhar. Então, na empresa a qual eu entrei, uma empresa grande de dimensões nacionais, eu fui muito bem sucedido e consegui bons cargos e bons salários. Então, isso ainda contribui ainda mais para esse meu pensamento de nunca ser um patrão, sempre ser um funcionário. Só que esse é um pensamento errado. Perceba que as pessoas mais bem-sucedidas na face da terra, elas não são funcionárias de ninguém, elas são donas do próprio negócio. Tá certo que para você abrir um negócio você tem que tomar risco, ou seja, você não pode ter medo de perder. Percebeu que um erro vai buscando o outro? Então, por eu ter medo de perder e estar bem empregado na época, eu pensava assim: é muito melhor ser funcionário do que patrão. E isso está errado. Não estou dizendo que ser funcionário é algo errado, pelo contrário, não tem problema nenhum. Agora, se você quer o algo a mais, se você quer aquele muito mais além do que pedimos ou pensamos, aí sim você vai ter que ser um patrão, porque nenhum funcionário consegue o extraordinário. Ele vai conseguir o suficiente para viver, talvez um pouquinho mais, mas só que dificilmente você vê um funcionário milionário. Sexto erro financeiro: financiar. Pois é, eu já vim aqui, gravei alguns vídeos sobre os problemas dos financiamentos, sobre o quanto de juro que você paga quando faz um financiamento, e eu não falo isso porque eu fiz uma continha numa planilha. Sim, eu fiz a continha na planilha também, mas só que eu falo isso porque eu financiei e eu cometi esse erro. E custa-se muito caro financiar. Eu financiei um carro na minha vida até hoje. E isso fazem 12 anos quando eu fiz esse erro, quando eu cometi esse erro. E depois que eu percebi do tamanho do erro que eu tinha feito, eu fiz o possível para pagar esse negócio mais rápido e conseguir reduzir a quantidade de juros que eu estava pagando. Consegui pagar com 1 ano e meio de antecedência. Mas só que, por favor, se você conseguir fugir do financiamento, fuja, porque é um erro financeiro muito grave. Você paga muito mais do que o bem que você pega. Sétimo erro financeiro: fazer consórcio. Eu já gravei vídeo aqui no canal falando sobre consórcio, dizendo que consórcio não é investimento e realmente não é. Consórcio é um produto financeiro como outro qualquer. Concordo que é melhor do que o erro financeiro número 6 que eu cometi, que foi financiar. Então, um consórcio podemos dizer que é menos pior. Agora, se você pode esperar pelo bem, por que que você não começa a investir e começa a fazer a tua própria poupança até o ponto que você compre à vista?
Eu estou falando isso não porque eu fiz uma continha numa planilha, ou melhor, eu fiz a continha também. É que eu cometi esse erro de fazer consórcio no ano de 2013. Já fazem 10 anos. Ou seja, eu fiz o consórcio, depois que eu fiz a conta e vi que estava errado aquele negócio, eu fiz o possível para conseguir pagar ele mais rápido e reduzir a quantidade de juros que eu estava pagando naquele negócio. Então, sim, eu fiz consórcio e depois nunca mais fiz, porque não faz sentido. É muito melhor você fazer as suas aplicações financeiras para depois você comprar à vista. Então, eu cometi esse erro uma vez e aprendi e não cometi mais. Oitavo erro financeiro: não ter aberto o meu negócio antes. Bom, isso aqui é uma consequência dos erros anteriores, por ter medo de errar, por achar melhor ser funcionário do que ser patrão, enfim, de todos aqueles receios que eu tinha, eu fiquei postergando a possibilidade de abrir um negócio próprio. Primeiro, porque eu tinha medo de errar. Segundo, que eu achava melhor ser funcionário do que patrão. E terceiro, porque eu estava muito bem empregado. Sim, eu estava ganhando bem, posso dizer assim. Não era um rio de dinheiro, mas só que dava para viver muito bem e eu tinha um salário legal que me bancava e sobrava. Mas foi devido a cometer erros financeiros e aprender com eles e estudar investimentos, estudar finanças, que com aquilo que sobrava do meu salário, eu consegui fazer uma boa reserva que possibilitou eu sair da empresa e começar meu próprio negócio. Então, hoje eu já comecei ele, mas só que eu comecei tarde. Se eu tivesse a coragem e não tivesse medo de errar, eu podia ter começado esse negócio muito antes e podia ter alcançado muito mais do que pedimos ou pensamos antes. Hoje eu estou no caminho e em busca disso. E o nono erro financeiro, para finalizar, é eu não ter o esclarecimento necessário do que a Bíblia diz sobre dinheiro e finanças. Como eu disse para vocês, no meu segundo erro, eu demorei para começar a estudar sobre isso. Eu comecei a estudar há mais ou menos 2 anos e meio o que a Bíblia fala sobre dinheiro, o que a Bíblia fala sobre finanças, o que a Bíblia fala sobre investimentos. E foi depois que eu comecei a estudar que a minha cabeça começou a abrir para isso. Então, sim, eu deveria ter começado a estudar antes. Se eu tivesse buscado mais conhecimento nisso, eu teria esclarecido a minha mente tudo que Deus pode nos oferecer e o quanto Ele quer nos abençoar para que nós possamos abençoar outras pessoas. Ou seja, o fato de não ter esclarecimento com relação à Bíblia e o dinheiro demorou muito para mim começar a pensar diferente e pensar da forma correta da relação entre o dinheiro, o homem e todas as coisas divinas. Espero que eu possa ter contribuído contigo através dos meus erros financeiros. Se por acaso você cometeu algum deles, comenta aqui embaixo, por favor. Se você não cometeu, por favor, aprenda com eles. Não faça esses mesmos erros que eu cometi. Não faça não. Vai lá, estude a Bíblia, busque conhecimento sobre investimentos e finanças e queira ter muito mais além do que pedimos ou pensamos, porque se você tiver o coração para Deus, voltado para o que Ele quer, Ele pode te abençoar grandemente para que você possa abençoar as demais pessoas, porque Deus ama as pessoas. Ele entregou o seu próprio Filho aqui na terra para salvar as pessoas. Então, quando nós, você e eu, a gente tem o coração voltado para amar ao próximo e abençoar ao próximo, Deus nos abençoa, porque Ele encontra em nós um canal de bênçãos. E Ele pode sim nos entregar muito mais além do que pedimos ou pensamos, porque Ele é capaz de fazer isso. Basta nós termos o aprendizado correto, o entendimento correto e uma mente correta voltada para a Bíblia e para os ensinamentos de Cristo. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like, se inscreva aqui no canal também para que você possa receber os novos vídeos que eu colocar aqui no canal sobre investimentos, sobre finanças bíblicas e sobre economia, que é o que eu trago no canal do Economista Cristão. Investidores, até o próximo vídeo.